Salve, salve alunos do nono ano. Vamos começar então esse capítulo 1 da unidade 6, que vai falar sobre a Revolução de 1930 e o governo provisório aqui no Brasil. Até agora nós estávamos estudando a chamada História Geral e a partir de agora nós vamos começar a estudar a história brasileira aí no período pré-Segunda Guerra Mundial, período chamado Entre Guerras, que vai de 1918, final da Primeira Guerra, até 1935, 1939, desculpem, início da Segunda Guerra Mundial. Vocês têm aí os conceitos, vamos começar então com o nosso slide. Num primeiro momento nós vamos ver aí, nesse slide, as características da chamada Primeira República, que vai aí do período de 1894 até 1930. De 1889 até 1894, o que nós tivemos foi a chamada República da Espada, quando nós tivemos o Marechal Deodoro da Fonseca e depois o Marechal Floriano Peixoto. A Primeira República ela tem início com o fim do mandato aí do Marechal Floriano Peixoto, militar. A partir daí, a partir de 1894, o Brasil começa a ser governado por presidentes paulistas e mineiros, a chamada República do Café com Leite, ou Política do Café com Leite. Café com leite porque São Paulo era o maior produtor de café do Brasil e Minas o maior produtor de leite. Esse revezamento entre presidentes de Minas e São Paulo não agradou aí muito a elite dos outros estados do Brasil. Em 1929, o presidente Washington Luiz, que lança a candidatura também do paulista Júlio Prestes, ele quebra aí a política do café com leite. Na verdade, o Washington Luiz ele deveria ter indicado um presidente mineiro e ele indica aí um presidente paulista que é Júlio Prestes. Por conta disso, mineiros que se sentiram traídos aí pelo presidente paulista, ele fecha um acordo com os gaúchos, formando a chamada Aliança Liberal. Para piorar a situação do presidente Washington Luiz, que indicou um paulista e não um mineiro, nós vamos ter a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, o que reduz a importação do café brasileiro, provocando aí uma queda significativa no preço do café internacionalmente. Os produtores paulistas de café então vão contrair empréstimos bancários para ampliar as suas plantações de café, ficando ainda numa situação cada vez mais difícil. O presidente, para recuperar e resguardar os produtores de café, ele inicia durante seu governo a chamada política de valorização do café, onde o governo federal ele compra o café que está sobrando e depois queima esse café quando as vendas se tornaram aí muito baixas. A gente pode perceber que quem terminou pagando o pato, literalmente, por essa superprodução de café aqui no Brasil, foi o povo, foi a população, porque o governo federal usa o dinheiro da cobrança de impostos para comprar esse café que está sobrando dos grandes produtores daqui de São Paulo. Nós vamos ter também, durante a Primeira República, inúmeros movimentos militares. Desculpa pelo barulho, é uma moto subindo aqui. Só um minutinho. Nós vamos ter aí inúmeros movimentos militares que foram contrários à indicação do paulista Júlio Prestes para presidente. Cadetes, tenentes e capitães reivindicavam mais prestígio e participação no governo e também mais verbas para o exército. Nós vamos ter os chamados levantes tenentistas no Brasil durante a Primeira República. O primeiro deles, o 18 do Forte, que tem início em 1921, quando os jornalistas eles tornam públicas cartas ofensivas ao Exército e ao ex-presidente da República, o Marechal Hermes da Fonseca, que provavelmente haviam sido escritas aí pelo presidente eleito Arthur Bernardes. Os militares, então, decidem desencadear um golpe ocupando os quartéis aí para exigir a saída do presidente. Em julho de 1922, o forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, é tomado pelos militares revoltosos. O golpe fracassa com um cerco ao quartel. Dos 18 homens que
iniciaram o protesto, 16 foram mortos. Os únicos 2 sobreviventes foram Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Aqui eu tenho uma imagem dos 18 militares indo tomar o forte de Copacabana, outra imagem lateral, né, dos militares aí marchando para o forte de Copacabana. Como a gente está vendo aí, quando o presidente Arthur Bernardes ele assume a presidência, as relações com o exército tornam-se cada vez mais tensas. Em 1924, os quartéis daqui de São Paulo foram tomados e o governo federal responde à tomada desses quartéis bombardeando. Nós vamos ter então a chamada Coluna Prestes, que é um grupo de militares formada aí por 1.500 homens, tendo como comandante líder o capitão Luiz Carlos Prestes. Os integrantes da chamada Coluna Prestes, eles foram considerados guerrilheiros pelo governo federal e começaram a ser perseguidos e combatidos. Em 1924, o presidente Arthur Bernardes ele tenta usar todos os meios possíveis para eliminar aí a Coluna Prestes. Os participantes da Coluna Prestes eles nunca foram derrotados em nenhum combate e terminam aí a sua caminhada pelo Brasil, peregrinando onde hoje nós temos a Bolívia. Eles pedem aí asilo, ou melhor, exílio na Bolívia. Eu tenho algumas imagens de época da chamada Coluna Prestes e o caminho percorrido pelos militares. Então eles vão se organizar a partir do sul do Brasil, percorrer aqui Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, parte de Minas, hoje onde nós temos o atual estado do Tocantins, grande parte aqui dos estados nordestinos, retornam para Minas, passam pelo Tocantins, Mato Grosso, até que se exilam aqui na Bolívia. Nesse slide eu vou falar para vocês sobre as eleições e a revolução que aconteceu no Brasil em 1930, um golpe político-militar que aconteceu aqui no Brasil. Como nós estamos vendo aí, a Aliança Liberal ela vai lançar como candidatos o gaúcho Getúlio Vargas para presidente e João Pessoa, que era o governador da Paraíba, para vice. A Aliança Liberal, essa fusão aí entre mineiros, gaúchos e alguns estados do Nordeste brasileiro, defendia e incentivar todo tipo de produção agrícola e não somente o café, criava leis de proteção ao trabalhador, que não existia aqui no Brasil até esse momento, propunha algumas medidas para a indústria desenvolver e a necessidade de reformas políticas, como o voto secreto, pois o voto aqui no Brasil ele era aberto, e uma política trabalhista que defendesse aí os interesses dos trabalhadores frente aos patrões. O vencedor das eleições aí foi Júlio Prestes, que foi o candidato indicado pelo presidente atual Washington Luiz, e a oposição, Getúlio Vargas e João Pessoa, acabam aceitando a vitória do paulista Júlio Prestes. Só que em 26 de julho de 1930, o vice de Getúlio Vargas, João Pessoa, ele é assassinado na cidade de Recife, Pernambuco, por João Dantas. A notícia do crime provocou aí manifestações violentas na Paraíba. A Aliança Liberal ela se aproveita do assassinato de João Pessoa, que foi uma briga política local, acusando Washington Luiz de ser o responsável pelo assassinato de João Pessoa. A partir daí, Getúlio Vargas começa a organizar uma ação armada, um golpe militar contra o governo de Washington Luiz. O movimento contra Washington Luiz começa a ser organizado e estruturado em Minas e no Rio Grande do Sul e vai ter a adesão da maior parte dos estados do Nordeste. Em 3 de outubro de 30, os quartéis começaram a ser tomados no Rio Grande do Sul. Em 24 de outubro, o Palácio da Guanabara, que era a sede do governo aqui no Brasil, é cercado. O presidente da República, Washington Luiz, ele é deposto e levado preso aí para o forte de Copacabana. Uma junta militar, num primeiro momento, assume o governo no Brasil, formada pelos generais Mena Barreto e Tasso Fagroso e pelo almirante Isaías de Noronha. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas
que era o líder aí da Aliança Liberal, assume a presidência do Brasil. Então percebam que Getúlio assume em novembro de 1930 a partir de um golpe militar contra o presidente Washington Luiz. Quando Getúlio assume, ele institui o chamado governo provisório, onde Getúlio forma o seu ministério e procura governar aí mantendo o equilíbrio entre as oligarquias estaduais vitoriosas e os militares, ou seja, entre os ricos dos estados e os militares. Getúlio ele vai destituir todos os governadores de estado e vai nomear interventores, ou seja, os governadores passam a ser indicados por Getúlio Vargas agora. O estado de São Paulo ele não recebe muito bem essa presidência de Getúlio Vargas. Tanto é que a elite daqui do estado de São Paulo, os mais ricos daqui do estado de São Paulo, propunham aí o fim do governo provisório, novas eleições para presidente, para que Getúlio não se mantivesse no poder a partir desse golpe militar, uma autonomia maior para todos os estados e a substituição do interventor daqui do estado de São Paulo, que não era paulista, que havia sido nomeado aí por Vargas. Nós vamos ter várias manifestações contra o governo federal que começaram a partir da cidade de São Paulo. Em 23 de maio de 1932, estudantes paulistas numa passeata tentam invadir a Liga Revolucionária, que era uma organização estudantil que apoiava aí Getúlio Vargas. As tropas do exército foram chamadas e atiraram contra os estudantes. 4 estudantes foram mortos: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, por isso da sigla MMDC. Com isso, nós vamos ter, com a morte desses 4 estudantes, o que nós vamos ter aqui em São Paulo é o início da Revolução Constitucionalista de 1932, onde os paulistas vão pegar em armas para lutar pela constitucionalização do Brasil, ou seja, a deposição de Getúlio Vargas, novas eleições e a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. As tropas daqui de São Paulo elas vão ser comandadas por Pedro de Toledo e Bertoldo Klinger, que pretendiam chegar à capital do Brasil, que era a cidade do Rio de Janeiro, pelo Vale do Paraíba. Eles esperavam que as Forças Armadas de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul protegessem a retaguarda dos paulistas. Só que isso não aconteceu, os paulistas estavam lutando sozinhos. Por conta disso, as frentes de combate aqui em São Paulo tiveram que dividir-se em 3 partes. Uma lutando no Vale do Paraíba, uma protegendo o sul do estado de São Paulo e outra protegendo aí o leste do estado de São Paulo, litoral do estado de São Paulo. 18 mil soldados do exército brasileiro, das tropas de Getúlio, lutaram contra 8.500 revolucionários paulistas. Os combates duraram aí 3 meses e no início de outubro, a chamada Força Pública Paulista, esse pequeno exército formado pelos paulistas, rendem-se. Apesar da derrota paulista, as reivindicações do movimento constitucionalista de 1932 começaram a ser atendidas aí lentamente. Aqui eu tenho um cartaz mostrando aí o que foi a Revolução Constitucionalista de 1932, com as letras MMDC, o movimento MMDC, as iniciais dos nomes dos 4 estudantes que foram mortos pelas tropas do governo. Aqui eu tenho tropas paulistas sendo atacadas pelos aviões da Força Aérea Brasileira, e aqui eu tenho cartazes paulistas convocando os paulistas para lutarem contra as tropas do governo federal. Nós tivemos aqui, isso é muito interessante, nós tivemos aqui em São Paulo um movimento para arrecadar ouro, para comprar arma, mantimentos, fardamentos para os soldados paulistas. Foi muito comum homens e mulheres doarem as suas alianças para o estado de São Paulo para conseguir levantar grana, dinheiro, verba aí para armar os paulistas, né, manter os paulistas na frente de combate. O que nós vamos ter aí em 1933 é Getúlio Vargas convocando aí uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, um grupo de parlamentares que seriam os responsáveis por redigir uma nova Constituição para o Brasil. Vários partidos políticos fizeram parte dessa Constituinte. Até que no ano de 1934
na verdade 16 de julho de 1934, nós tivemos a promulgação de uma nova Constituição aqui para o Brasil. A Constituição anterior era de 1891, quando o Brasil havia se tornado uma república. As principais características dessa nova Constituição que foi promulgada em 34. Primeiro, nós vamos ter o voto secreto e as mulheres no Brasil agora também podem votar. Nós vamos ter aí a criação de uma legislação trabalhista, que até o momento não existia, proibindo salários diferentes para a mesma função, regulando o trabalho de mulheres e de menores, instituindo o descanso semanal, que é o domingo, e férias remuneradas. Atualmente, quando um trabalhador que tem registro em carteira, ele entra em férias, nesse mês em que ele entra em férias, ele recebe o seu salário mais 1/3 desse salário. Um exemplo, um trabalhador que tenha um salário de R$ 1.200, ele vai receber R$ 1.200 mais 1/3 dele, que é mais R$ 400. Com relação à Constituição de 34, nós vamos ter aí uma legislação sobre a organização sindical. Getúlio Vargas ele permite a atuação de mais de um sindicato por setor, ou ramo de atividade, e a instituição da autonomia sindical. Só para vocês entenderem, que o professor Alexandre sou eu faço parte de 2 sindicatos. Eu faço parte do Sindicato Nacional dos Professores de Escola Particulares e eu faço parte do Sindicato Estadual dos Professores das Escolas Particulares. No campo da educação, o ensino primário ele vai se tornar gratuito e obrigatório, ou seja, nesse momento até o 5º ano o Estado ele era obrigado a garantir esse ensino gratuito e a regulamentação do ensino religioso como facultativo. As escolas podem ainda hoje optar ou não pelo ensino religioso. A eleição presidencial, num primeiro momento, seria realizada por voto indireto, seriam os membros da Assembleia Nacional Constituinte que elegeriam aí um novo presidente para o Brasil no ano de 34. Getúlio Vargas, ele foi eleito por essa Assembleia Nacional Constituinte para governar até maio de 1938. Nas eleições de 38, nós teríamos aí o voto direto para presidente. No Brasil aí do período Vargas, o que nós vamos ter são 2 grupos políticos que vão sempre pender ou para a ideologia comunista ou para a ideologia nazifascista. Nós vamos ter então os integralistas e a Aliança Nacional Libertadora, a AIB e a ANL. A AIB é formada pelos nacionalistas e eles acreditavam que a democracia, o governo do povo, era um regime incapaz de tirar o Brasil da crise. Os integralistas eles tinham as suas ideias inspiradas nos governos totalitários europeus, no nazismo alemão e no fascismo italiano, eram contrários ao comunismo. A Aliança Nacional Libertadora, ela se opunha aos integralistas e ao avanço do nazismo e do fascismo na Europa e no Brasil. Também eram nacionalistas, mas eles pregavam aqui no Brasil a estatização das empresas estrangeiras. Toda empresa estrangeira aqui no Brasil, ela passaria a pertencer ao governo, uma reforma agrária, uma distribuição igualitária das terras, e o que nós vamos ter aí é o predomínio dentro da Aliança Nacional Libertadora de comunistas, liderados aí por Luiz Carlos Prestes. Dentro dessas 2 vertentes políticas aí, Getúlio Vargas ele era simpatizante dos integralistas, das ideias aí nazifascistas. No ano de 1935, o governo federal, o governo Getúlio Vargas, vai tornar a Aliança Nacional Libertadora uma organização ilegal. É quando nós vamos ter uma tentativa de golpe por parte dos comunistas aqui no Brasil, com o objetivo de derrubar Getúlio Vargas, a chamada intentona comunista. O objetivo era instaurar um novo governo por meio de um golpe militar. A revolta ela contou apenas com a adesão das cidades de Natal, no Rio Grande do Norte, Recife, em Pernambuco, e da cidade do Rio de Janeiro. O movimento foi facilmente controlado aí pelo governo federal, que vai censurar todos os meios de comunicação aqui do Brasil
e prender aí os envolvidos na revolta. Entre os presos estavam aí Luiz Carlos Prestes, que foi liberado da prisão somente em 1945. Olga Benário, que era esposa de Luiz Carlos Prestes, era uma militante comunista alemã judia que veio para o Brasil para tentar a implantação de um regime socialista aqui. Olga Benário, como era alemã, também foi presa e enviada para a Alemanha, para as prisões alemãs. Só que nesse momento na Alemanha o que nós tínhamos aí era o nazismo ganhando força e um dos principais alvos dos nazistas nesse momento eram os judeus. Olga Benário, como era judia, foi enviada para um campo de concentração nazista onde morreu. Apesar de grávida, ela teve esse bebê na prisão, uma garota que foi enviada para o Brasil, foi criada aí por Luiz Carlos Prestes. Bem, aluno do 9º ano, eu termino então essa videoaula para vocês. Estudem e estudem.